Oi meninas, tudo bem? Hoje eu trouxe a aula de papoulas aqui para vocês fazerem na casa de vocês. Então, para a pétala nós vamos utilizar duas cores, que é o vermelho e o vinho, que é a que eu vou utilizar aqui. Se você for fazer a sua de outra cor, por exemplo, de lilás, você pode usar a sombra violeta, tá? Se você for fazer laranja, você pode sombrear com caramelo, com cerâmica, tá? Então, duas cores a gente consegue fazer uma papoula super bonitinha, super charmosa. A folha vai ser a folha que nós estamos aprendendo, tem aula dela aqui também. Mas eu vou fazer uma e a outra também, certo? Vou fazer uma folhinha, essa aqui eu vou deixar pro final. Vou fazer essa aqui para vocês acompanharem. Vou usar o verde oliva e o verde pistache para as folhas, certo? Então, vou só separar aqui, ó, verde pistache e verde oliva. Pistache, esse aqui, ó, o número 570. Isso. E o verde oliva. Verde oliva. Esse aqui, número 545. Bom? Então, ó, vou pegar um pincel menor para fazer a minha folha. Porque essa é uma folha menor. A de vocês são duas dessa. Então, o mesmo jeito que eu pinto essa, é o jeito que eu pinto a outra. O que vai mudar é só a posição, tá? Então, ó, vou começar com essa folhinha aqui. Então, lembrando que a folha nós fazemos ela em duas partes, tá? A primeira parte e a segunda parte. Então, eu vou começar com a minha sombra. Ó. Sempre, gente, prestem atenção, ó. Sempre ela vai ter um lado mais gordinho, ó, um lado maiorzinho que o outro. Então, geralmente, eu deixo esse lado mais gordinho aqui pra iluminar, pra dar mais volume. Então, de trás, eu já coloco a minha sombra, ó. Coloquei minha sombra. Eu não vou borrifar esse tecido, porque ele é bem fininho. Eu não testei com ele, tá? O outro, que é o Estilotex, eu fico borrifando sempre, tá? Ó, puxa a tinta pra cima. Ó, pra cima. Coloquei, puxo a tinta pra cima. Venho com o verde pistache e preencho aqui, ó, o restante. Ó, preenchendo e puxando agora pra baixo. Então, sempre façam um lado para depois fazer o outro lado. Ponta e puxo aqui para baixo. Não sei se tá com foco, se tá sem foco. Deixa eu diminuir o zoom um pouquinho. Pronto, acho que melhorou. Acho que melhorou. O outro lado, se aqui, ó, foi a minha sombra, o outro lado eu vou iluminar. Então, eu coloco o verde pistache. E agora eu vou puxar ele, ó, nessa direção, pra lá, sentido do risco. Pra lá, venho com mais tinta, ó, e puxo pra lá, tá? Eu não puxo pra cima, ó, minha pincelada ela não é pra cima, ela é inclinada, então ela vai pra fora, de dentro pra fora. Vou unir aqui na minha ponta, de dentro pra fora. Vou preencher o que sobrou com o verde oliva. Ó, faço o meu contorno e puxo esse verde para dentro. Ó, sem medo de trabalhar com a tinta, preenchendo todos os buracos. Vou preenchendo um pouquinho e já vou puxando para não secar. Certo? O que eu não posso fazer é deixar dessa forma. Se eu deixo dessa forma, quando secar eu não vou conseguir misturar. Então, eu tenho que vir, ó, e puxar essa tinta aqui pra dentro. E aí, quando eu puxo, eu esfumo. E aí, ela não fica marcada, certo? Vamos passar para as pétalas? Para as pétalas, eu vou utilizar vermelho e vinho. Pode ser o vermelho claro que você tiver, tá bom? Não precisa ser exatamente esse. Pode ser o tomate, pode ser o vivo, pode ser o escarlate, pode ser qualquer vermelho. O que eu falei pra vocês, sempre começar pintando as pétalas que estão por trás, né? Pintando tudo que tá atrás primeiro. Eu vou começar por essa daqui, ó. Ela está atrás das outras três. Vou preencher toda ela com vermelho, tá? O meu vermelho é minha base. Vou pintar aqui. Perdão. Pintar toda a minha pétala de vermelho, tá? Ó, vou fazendo aqui já o contorno.
Faz contorno, contorno. Tinta pra fora. Tinta, ó. Tinta de frente pra linha. Porque aí eu consigo ver o que eu tô fazendo. Se eu faço dessa forma, eu não consigo. Tá? Então, tinta sempre de frente pra linha. Então, eu vou preenchendo aqui. Não posso trabalhar com pouca tinta, porque senão vai ficar esses buraquinhos aqui, não é legal. Então, eu venho, ó, quantidade de tinta boa e venho trabalhando, gente, sem medo. Sem medo de trabalhar com a tinta. Vou fazendo aqui os cantinhos, ó, separando as pétalas. Fazer com o pincel menor. Quando a área é menor, o pincel é menor. Quando a área é maior, o pincel pode ser maior. Separei aqui a minha pétala. Vai vir até aqui. Então, eu vou fazendo uma a uma. Nada de pintar tudo de uma vez e depois fazer o sombreado. Não, a gente vai pintando pétala por pétala, porque aproveita, gente, a tinta úmida. Ó. Certo? Tinta úmida. Venho com o vinho. Vou utilizar o vinho. Vinho, esse aqui, ó, 565. E vou sombrear. Vou sombrear pra separar, tá? Separar essa pétala dessa, essa dessa e essa dessa. Então, a sombra vai em quem está embaixo. Aqui, ó. Não vou deixar dessa forma. Então, eu tenho que limpar o meu pincel um pouquinho e começar, ó, a girar esse pincel para que a tinta se misture com o vermelho. Ó. E ela fica uma manchinha só. Ó, vou fazer a mesma coisa aqui atrás. Ó, passei. Não vou deixar dessa forma. Vou fazer o quê? Girar o meu pincel. Então, quando eu giro o pincel, eu misturo as duas tintas. Então, fica somente a sombra. Só o esfumado. Cantinho também. Não sei se tá líquido, gente. Não consigo ver. Aí, sempre girando pra tirar a marcação. O segredo do esfumado é esse. É você contornou e começa a girar o pincel, tá bom? Pra dar movimento nessa pétala, eu vou fazer um sombreado, ó. Aqui nessa dobrinha, ó. Nessa e nessa. Então, o que é que eu faço? Coloco um pouquinho do vinho, ó. No mesmo sentido da dobrinha. E vou trazer ele pra baixo, como se fosse um triângulo, ó. Esfrego um lado, depois esfrego o outro. Ó. E ele fica como se fosse um triângulo. Vou fazer na outra pra vocês verem. Coloco um pouquinho, e trago, ó, puxo uma vez pra baixo e do outro lado também. Ele vai ficar como se fosse um triângulozinho bem pequeno. Feito essa pétala, eu vou passar para a próxima. Mesmo processo. Preenche de vermelho e sombreia com vinho. Ó, como a área é maior, venho com o pincel maior. Enchendo tudo de tinta. Vou separar aqui, ó. Separo. Ó, e como aqui já tem o vinho, essa daqui ela destaca bem o vermelho. Então, a gente já fez a separação. Pego o vinho, vou passar aqui, ó. Pra separar a de cima da de baixo. Então, a sombra vem, ó, embaixo. Não vou deixar desse jeito, tá bom? Isso aqui, gente, foi só pra fazer a divisão. Então, agora eu coloco o pincel em pé, vou rodar esse pincel, girando e andando, girando e andando. E trazendo essa sombra pra cá. E aí, ele esfuma, tá bom? Vou fazer outro movimento desse pra vocês pegarem bem. Vou fazer só em um, tá? Só nesse cantinho aqui, ó. Na curvinha, então, eu já coloco uma pintinha aqui de vinho, ó. Coloquei. Eu vou puxar pra baixo de um lado e puxo do outro. Ó. Tá? Não é uma linha reta, é um triângulozinho. A gente vai pra lá e vem pra cá. Passo pra próxima. Antes de passar, vou fazer a folha. Mesmo modelo dessa daqui. Vou só pegar as cores. Verde oliva. Verde pistache. Lembrar sempre de lavar o pincel também, tá bom? Essa parte aqui, gente, eu vou fazer ela escura. Essa aqui de trás, ó.
Porque ela tá lá no final. Então, eu já vou deixar ela como sendo minha marcação. Então, eu vou marcar ela aqui, ó. E vou colocar só um pouquinho do verde pistache aqui, pra ela não ficar também tão escura. Ó, certo? O outro lado é o mesmo processo. Se aqui dentro foi sombra, no outro lado é o tom mais claro. Então, ó, coloco do lado e puxo pra baixo agora, porque a minha folha tá apontada pra baixo. Então, aqui ela tava apontada pra cima. Então, eu coloquei e empurrei pra cima, tá? Agora eu vou puxar pra baixo. Ó, coloquei. Vou passar o verde claro aqui embaixo da pétala. Depois a gente vem e faz a sombra. Ó, termino aqui na ponta. Puxo, ó, pra baixo, sentido contorno. Venho com o verde oliva, fazendo meu contorno. Ó. E agora eu vou puxar esse verde pra cima, de encontro às brechinhas. Faço um pedacinho, puxo pra cima. Outro pedaço, puxo pra cima. Ó, conseguem acompanhar? Tinta de um lado do pincel, sempre tinta de um lado do pincel, gente. E aqui eu faço a pontinha da minha folha. Pra sombrear, tinta de um lado do pincel novamente. Então, a gente faz a sombra, ó, embaixo da pétala. Bem discreto mesmo, pouquinho. Vamos lá? Vamos preencher a pétala agora. Mesmo processo, preenche toda a pétala. Já fazendo o contorno. Como a minha pétala mudou de posição, a minha tinta agora tá de frente pra mim. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem. Ó. Pronto. Ó. Um lado com pouca tinta, um lado com mais tinta, tá? Ó, a minha tinta tá de frente pra mim e de frente pra linha. Aqui, ó, de frente pra linha, ó. Porque aqui eu consigo ver o que eu tô fazendo. E aí, quando eu passo, já fica o contorno bem certinho. Mudou de posição, então agora a tinta vai ficar, ó, mudar de lado. E aí, nós fazemos o contorno. Vou preencher. Ó. Tá? Sempre trabalhando com tinta no pincel. Não precisa ter medo de colocar tinta. Se você trabalha com pouca tinta, sobra espaço sem preencher. Então, ó, bastante tinta no pincel, tá? Para que ele fique úmido e você consiga trabalhar. Vou vir com o vinho, sempre de um lado. E vou fazer a mesma coisa, ó, que eu fiz nas outras. Vou fazer o contorno pra separar. Como esse meu pincel, ele tem as cerdas um pouco mais macias do que o outro, que eu usei foi esse aqui. Nas outras eu usei esse. Nessa eu usei esse aqui. Então, quando eu passo ele praticamente já esfuma. Então, eu só vou girar para trazer um pouco mais de sombra aqui para o meio, tá? Esse daqui, ele não faz isso, porque as cerdas deles são um pouquinho mais durinhas. Então, ó, vou passar aqui pra vocês verem. Quando eu passo ele deixa no lugar. Então, eu tenho que vir girando, tá? Então, quando você pega um pincel com cerdas mais macias, ele já vem fazendo esse trabalho de esfumar, tá bom? Vamos passar para a outra pétala, essa daqui. E essas duas vão ser as últimas, tá bom? Mesmo processo, gente. É o mesmo padrão de pétala. A papoula é muito tranquila para quem tá iniciando, porque ela tem esse padrão, tá? Preenche e faz a sombra. E é isso. Se quiser, ilumina no final. Ó, vou preenchendo, sempre fazendo uma a uma. Nada de fazer tudo de uma vez, tá? Cuidado com o miolo. Separa o lugar do miolo. Então, pra quem quer iniciar nas flores, papoulas são lindas e fáceis de fazer. Ó, tinta, bastante tinta. Vou fazer com pequenininha pra vocês verem a diferença desse aqui. Ó, vou sombrear aqui, ó. Ó, tá vendo que ele... Vou dar um zoom pra vocês verem. Ó, ele deixa marcado. Esse aqui, eu passei ele dessa forma, ele ficou marcado. Então, toda vez que fizer isso, eu venho
Ó, rodo o pincel em cima. Vou girando até eu ver que não tem mais nenhuma linha, nenhuma marcação. Diferente desse aqui. Esse aqui é o Condor 284, número 8, das cerdas mais macias. Vou passar aqui, ó, pra vocês verem como ele é tranquilo. Ó, a gente passa ele já esfuma automaticamente. Ó, você passou, ele já esfuma. Diferente do outro, com as cerdas mais durinhas. Então, se você tem esse aqui, passou, marcou, gira até desmarcar. E você consegue. Vou terminar com esse aqui. Vou fazer de novo, ó, as minhas sombras de movimento. Vou colocar aqui, ó, um Uzinho, uma letra U. E vou puxar pra cá, ó, vai e volta de um lado, vai e volta do outro lado. Ó. Fica quase um triângulozinho bem pequenininho. Vou fazer só mais um aqui pra vocês verem. Vou colocar aqui. Coloquei a quantidade pequenininha e vou trazendo, ó. Vou e volto de um lado, vou e volto do outro lado. Isso com leveza, viu, gente? Porque esse pincel aqui, como ele tem as cerdas mais duras, se a gente esfregar, ele vai tirar um pouquinho do vermelho que tá embaixo. Então, ele é chatinho por isso, tá? Esse daqui é o número 4, tigre. Vou fazer aqui, ó, as minhas duas. Vou fazer a que está embaixo primeiro, vou deixar no zoom. Ó, aqui, fazendo essas daqui, ó. Então, áreas menores eu não consigo com esse pincel, então eu tento fazer o máximo que eu posso com ele. E o restante eu vou fazendo com o menor. E esse tecido eu não molhei, porque ele é fininho. E minha tinta também, ela tá bem molinha, gente. Ela tá muito molinha. Eu gosto de trabalhar com a tinta bem molinha, tá? Porque aí você preenche e fica bem suave. Diferente do verde, ó. Ui, pra vocês verem a consistência do verde. Ó. Tá? Vermelho. Ele tá bem molinho. Bem molinho. Preencher. Vou fazer aqui, ó, parte que faltou do vinho. Venho. E já vou ajeitando, gente. Já tá quase no final. Já vou ajeitando aqui. Separando. Vou separar essa dessa. Ó, coloquei. Ele vai ficar dessa forma. Marcado, tá bom? Então, eu venho aqui em cima da minha sombra e começo a girar o meu pincel, girando e andando. Vou girando e vou levando até o outro lado. E aí eu consigo desfazer aquela linha que ele tinha feito. Essa daqui toda vermelha, vou preencher com o grande, tá? Fazendo aqui bem rápido, para não ficar longo para vocês. Mas vocês podem deixar o vídeo mais lento no YouTube. Ou mais rápido também, né? Depende do gosto de vocês. Preenchi. Vou vir com o vinho consertando esses buraquinhos que ficaram aqui. Venho com um pouquinho de vinho, passo por cima e vou puxando aqui para não ficar marcado. Pincel pequenininho, a gente consegue fazer tranquilamente. Então tá aqui, gente, eu sou neurótica com buraquinhos, então todo buraco que eu vou vendo, eu já vou fechando para que a minha pintura fique o mais lisinha possível. Então, para as pétalas é isso, tá? Se você quiser iluminar, dar uma cor, mais um realce, você pode utilizar esse vermelho aqui que eu gosto bastante, é o 103. 103. E eu vou mostrar a vocês onde eu coloco ele. Venho com o meu pincel de cerdas mais molinhas e vou colocar em alguns pontos.
Então, geralmente eu coloco no centro dessa aqui. Porque agora tá molhado, vocês não vão notar muita diferença. Então, eu gosto de fazer quando tá seca. Coloquei aqui, vou iluminar aqui um pouquinho. Ó. Vou colocar sem esfregar muito, que é pra vocês perceberem a diferença. Sem esfregar. Fica bem bonitinho, porque agora tá molhado, vocês não vão conseguir notar. Aí eu vou iluminando. Vou iluminando onde não tem sombra. Onde tem sombra, eu não ilumino, que é a ausência de luz. Então, eu vou só dando alguns pontos assim de luz, os pontos mais clarinhos. Se você tem esse aqui, espera a sua pintura secar um pouquinho, e aí você vai em alguns pontos e esfrega que ele realça. Se você não tem ele, você pode vir com branco, com rosa, vou fazer com branco para vocês verem a diferença. Com o branco, a gente trabalha com ele úmido, tá bom? Pra não ficar muito branco, a gente trabalha com a pintura úmida. Então, eu venho, ó, coloquei aqui um pouquinho, vou bater pra tirar o excesso. Vou vir aqui, ó, e vou esfregar. Ó, esfreguei. Iluminei. Bato novamente, venho aqui, ó, do outro lado. Com cuidado para não bater na sombra. Iluminei aqui também. Não precisa iluminar todas as pétalas, não. Só as partes que estão mais para cima ou que estão mais visíveis também você pode iluminar. Vou iluminar aqui para vocês verem, ó. Iluminei essa. Volto lá no branco. Tiro o excesso. Vocês veem que eu não limpei meu pincel. Eu tô só tirando o excesso e esfregando aqui, ó. Quanto mais você esfrega, mas ele mistura. Então, também eu não tapei tudo aqui de branco. Eu só tô colocando em alguns pontinhos pra deixar, ó, com mais volume. Eu vou só voltar com mais um pouquinho. Aqui. Ó, só esfregando um pouquinho. Pronto, vou encerrar nessa aqui. Não ficar tão iluminada também. Então, quando a gente ilumina, a gente traz essa flor um pouquinho pra cima, dá um pouquinho mais de volume. A sombra, ela aprofunda, tá? Ela diminui, ela causa essa depressão, assim, na flor. Então, é por isso que a gente tem que trabalhar também um pouquinho de iluminação. Fiz os meus pontos de luz. Vou fazer o miolo, ó, com verde oliva e amarelo ouro. Verde oliva e amarelo ouro. Colocar o verde oliva bem aqui no cantinho, pra ser a minha sombra. Pincel sujo de verde ainda, eu pego um pouquinho de branco, um pincel sujo mesmo, e vou... Ó, tá vendo? Verde oliva com branco, ele dá verde pistache. Então, se você não tem, mistura verde oliva com branco. Ó, verde pistache aqui, verde oliva com branco. Pronto. Vou vir com o meu boleador. Quem não tem boleador, pode usar o pincel fininho, esse aqui, tá? Eu gosto do boleador, então se você não tiver, não tem problema não. Vou fazer pequenas bolinhas aqui, ó. Bem pequenininhas, todas de amarelo. E agora eu venho com o branco, fazendo só algumas, ó, pra dar um brilhinho. Pra fazer o cabinho da minha flor, aqui, ó, entre uma pétala e outra, ela tem esse espaçozinho. Então, a gente vem verde oliva lá no final. Ó. Vem com o verde pistache. E vai misturar os dois. Vai ficar esse gordinho aqui, tipo uma gotinha, tá bom? Então, ó, o caule, vamos lá. Tinta bem pouquinha, a gente vai colocar aqui e vai descer. Ó, coloquei e desci. Aí eu puxo um pouquinho aqui, pra dar a impressão que ela continua pra lá. E vou unir na minha folha.
Estão vendo a importância da gente usar sempre a mesma cor de sombra? Porque eu usei o verde oliva pra sombrear a minha folha e usei ele pra fazer o meu talinho. Então, ó, já faz uma coisa só. Já une os dois. Se você quiser ela mais brilhosinha ainda, eu venho com o branco puro, tiro o meu excesso e vou bater, gente, só aqui em cima, ó. Aqui já tá iluminado, no meio da iluminação, eu vou dar uma batidinha de branco. E aí vou puxar, ó, assim, pra ele não ficar marcadinho também, tá? Mas se você quiser colocar em outros pontos de iluminação, aqui, também pode, tá? Então, ó, essa é a nossa papoula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês treinem bastante também. Ela é uma folha simples. Também, quem é iniciante pode fazer. E a de vocês, como é duas, é o mesmo processo que vocês fizeram nessa, vocês vão fazer na outra, tá bom? Não tem mistério. Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula.